Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero começar hoje uma série de 5 pequenas explicações, 5 palavras bem dirigidas, bem detalhadas e bem objetivas a respeito do que é salvação, tá? E o meu intuito aqui é que você busque em Deus entender se você tem salvação em Cristo Jesus, se você está salvo realmente, se você tem certeza de que foi salvo por Cristo Jesus. Vamos lá então? Vamos começar? Muito bem, eu disse que será uma série de 5 mensagens pequenas sobre salvação, aonde nós vamos abordar primeiro a doutrina que compõe a salvação, que explica a salvação, o ensino sobre propiciação. Depois, a segunda, nós vamos falar sobre regeneração. A terceira, nós vamos falar sobre reconciliação. A quarta, nós vamos falar sobre justificação. E a quinta, nós vamos falar sobre redenção. E eu espero sinceramente que ao final dessas 5 mensagens, o seu coração possa arder por Jesus. E se você não é salvo, em nome de Jesus, que você seja salvo pelo Senhor Jesus. E se você já é salvo, que você tenha certeza da sua inabalável salvação. Amém? Vamos lá? Então tá. A primeira doutrina que eu quero falar hoje com vocês é sobre propiciação. A propiciação, essa palavra propiciação, ela vem do latim, que tem sua raiz na palavra propetere. Pro significa à frente de, ou seja, vai à frente. E petere significa buscar, ou seja, então a pessoa vai à frente para buscar alguma coisa. E no aspecto religioso, digamos assim, no aspecto espiritual que nos interessa, Jesus, ele foi à frente de quê? Ele foi à frente de nós, porque nós não teríamos como ir aonde? Ir ao encontro de Deus. Para quê? Para tratar do grande problema da humanidade. Qual o grande problema da humanidade? O pecado, o nosso pecado. Então o Senhor Jesus, ele foi à frente, né? Ele foi à frente para encarar a santa, justa, perfeita ira de Deus por nós. E por que nós não fomos? Porque nós não temos condição. Não temos condição. Nós somos pecadores. Mas ele, não sendo pecador, ele por ser santo, ele sim poderia ir à frente, e à frente para buscar o que? O perdão, a reconciliação de Deus para conosco. Então, veja bem, o grande problema da humanidade continua sendo o pecado. Por que morrem pessoas? Por causa do pecado. Por que existe corrupção? Por causa do pecado. Por que pessoas adoecem? Por causa do pecado. Por que existe tanta maldade? Por causa do pecado. A humanidade inteira está debaixo do pecado. Só que nós temos essa garantia, essa segurança de que há uma solução para o pecado. E o nome dela é Jesus Cristo. Existe uma resolução para o pecado. E o nome dele é Jesus Cristo. Imagina, como a santa, justa ira de Deus poderia ser saciada, aplacada por nós. Como poderíamos fazer isso? De maneira alguma. Então Jesus, ele se propiciou, ele foi à frente, ele falou, deixa comigo, eu vou resolver. Eu vou, porque eu sou santo, eu não sou pecador, e eu vou tratar com meu Pai. Eu vou me deixar ser esmagado, eu vou me deixar ser morto, torturado, crucificado.
Eu vou pagar a dívida da humanidade. Eu vou pagar pelos pecados deles e vou reconciliá-los com o meu Pai. Então, veja, se não fosse Ele, essa equação não fechava. Porque eu sou pecador, você é pecador, e temos um Deus santo que estava irado. Como que isso seria resolvido, essa equação? Nunca seria resolvida essa equação. Só Jesus poderia resolver essa equação, e Ele resolveu. Veja, a Bíblia, ela fala que a santa ira de Deus tem a ver com a santidade de Deus. Porque Deus não aceita o pecado. E a santidade de Deus tem tudo a ver com o caráter de Deus. Ele não aceita o pecado. O pecado, ele provoca a ira de Deus. E o pecado, ele bate de frente com a santidade de Deus. E eu posso afirmar para vocês com toda segurança que esse ensinamento da propiciação que Jesus fez por nós tem sido negligenciado em muitas igrejas. Não tem sido ensinado e em muitos casos tem sido até mal interpretado por falta de preparo, por falta de buscar a palavra de Deus, por até mesmo quererem abordar outras coisas, não ensinar as Escrituras. Isso acaba gerando o que no povo? Insegurança sobre a sua própria salvação. Você pergunta para a pessoa, você tem certeza de salvação? A pessoa fala, não tenho. Aí você fala, mas como? Como que você não tem certeza de salvação? Então, como é que é isso? E muitas vezes a pessoa está salva, mas ela só não tem certeza de que está salva. Por quê? Porque ela não entendeu nem como é o processo da salvação e não entendeu nem o que é salvação. Muito menos entende o que é propiciação. Porque muitas vezes, repito, não lhe é ensinado com fidelidade essa doutrina riquíssima, maravilhosíssima, que nos mostra que Jesus Cristo resolveu o problema do pecado. E não somos nós que tem que resolver. Porque se nós acharmos que a resolução do pecado está nas nossas mãos, se nós pensarmos que nossas obras vão nos salvar, se nós imaginarmos que a nossa dedicação, que a nossa obediência vai nos salvar, está tudo errado. Obviamente, no Evangelho, nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Mas eu não obedeço para ser salvo. Eu sou salvo e por isso eu obedeço, né? Mas a pessoa precisa entender que não está no meu controle a minha salvação. A minha salvação está no controle daquele que foi e enfrentou de frente a ira de Deus, aplacou a ira de Deus quando foi esmagado, quando morreu, quando pagou, saciou, pagou a nossa dívida na cruz. Aplacou a ira do Pai, que nós merecíamos que caísse sobre nós. Nós merecíamos ir para o inferno. Ai, mas você está falando uma palavra dura. Não, é verdade. É verdade. Os nossos pecados nos levariam para o inferno. Mas o sangue de Jesus tem poder e nos salvou do inferno para aqueles que creem e aceitam Ele como Senhor e Salvador. Porque a salvação, ela é para todo aquele que crê. Todo aquele que crê, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Mas você precisa entender, mas eu repito, esse ensino não tem sido ensinado. E por isso muitas pessoas não têm certeza de salvação, porque acham que depende delas. Coitado de nós. Como que nós, pecadores, seres mortais, enfrentaríamos a santa ira de Deus? Nós seríamos destruídos de vez, mas Jesus suportou e, como ovelha muda, ele foi sacrificado. Pró foi à frente. Petere foi buscar o perdão, a reconciliação para nós,
para que hoje nós tenhamos certeza, nós que cremos, nós que nos arrependemos do nosso pecado, nós que abandonamos a vida de pecado. Pecamos hoje por acidente, pecamos hoje não porque premeditamos pecar, não queremos pecar, não queremos desagradar o nosso Deus, não queremos desonrar o seu nome. Nós pecamos, infelizmente, porque ainda não estamos na realidade perfeita, que é no novo céu, na nova terra, com um corpo glorificado. Mas nós temos certeza da salvação por isso, porque Jesus resolveu o problema do pecado. Não estava nas nossas mãos resolver, e nem está. Lembra do cálice que Jesus falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice? Então, aquele cálice era o cálice da ira de Deus. Era para você ter tomado. Era para você ter bebido ele todo, eu e você, e morrer sem salvação. Mas ele, por ser santo, por não ter pecado, ele bebeu, ele morreu, ele ressuscitou, ele se propiciou, foi à frente da ira de Deus, pagou a dívida, e hoje nós podemos ter vida eterna em Cristo Jesus. Fomos reconciliados com Deus através de Cristo. O problema foi resolvido. E finalizando, quando a gente não entende, não compreende essa doutrina, esse ensinamento sobre propiciação, que Jesus foi o nosso substituto, que Jesus foi nosso lugar que morreu, que Jesus se fez propício por nós, que foi Ele que entrou na frente do canhão da ira de Deus. Aí faz sentido a pessoa não ter certeza de salvação, pensar que está no risco de perder a salvação, né? E aí vai chegar no dia do juízo, vai olhar para si e a ficha vai cair e vai entender: opa, o problema do meu pecado não está resolvido, não foi resolvido, e agora? Agora, jaz, né? Como diria um vídeo que eu vi outro dia. Já era. Por quê? Porque pensou a vida inteira que a resolução dos seus pecados estava nas suas mãos. E nunca esteve. Não está. A resolução dos nossos pecados está nas mãos do Senhor. Mas por outro lado, aqueles que entenderam o que é propiciação, essa grande doutrina maravilhosa que ensina o que é salvação, não precisarão mais ter medo, não terão mais culpa diante da santa, justa e perfeita ira de Deus, porque estão reconciliados com o Pai, e existe paz com Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo tomou toda a ira sobre ele, para que nós fôssemos salvos por meio do seu nome. E para finalizar, respeitosamente eu te pergunto: você tem certeza da sua salvação? Você começou a entender agora que a salvação, ela não está no seu controle? Ela não depende de você? Ou você continua entendendo ainda que depende de você? Depende das suas obras? Depende do que você faz? O que Jesus fez foi suficiente para nos salvar. Vai pensando aí, escuta de novo esse vídeo e Deus vai falar ao seu coração. Amanhã nós vamos falar sobre regeneração, a segunda doutrina, o segundo ensino, a segunda resposta que explica o que é salvação. Nossa geração está se perdendo em muitas heresias, mas em nome de Jesus, os remanescentes fiéis proclamarão o verdadeiro Evangelho. Continue conosco. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha. Quando você curte e compartilha, você está fazendo com que outras pessoas também recebam a palavra de Deus. E isso é muito bom. Amém? Deus te abençoe. Já para a Bíblia fica por aqui. Um grande abraço e aquele tradicional beijo no coração. Tchau, pessoal!